Nós vamos estar trazendo um estudo muito interessante, muito importante para todos nós, crentes no Senhor Jesus, para que possamos estar entendendo mais sobre a salvação em Cristo Jesus. E para aqueles que posteriormente poderão estar revendo, esse estudo, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, também podem ter acesso a este estudo muito bom, onde nós podemos aprender mais sobre a salvação em Cristo. Muitas pessoas, irmãos, têm muita dificuldade com relação ao plano de salvação. Muitas pessoas, por não entenderem ou por não saberem, o significado do termo salvação e a sua variedade de significados, de possibilidades, acabam usando versículos bíblicos, textos bíblicos fora do seu contexto e assim acabam formando heresias. É isso que nós vemos em muitos lugares, em muitas igrejas por aí, sejam elas evangélicas ou não. Quando nós falamos sobre salvação, sobre essa palavra salvação na Bíblia, essa palavra, no português, ela significa livrar de um perigo eminente. E ela pode se referir a vários perigos, não somente o perigo do inferno. Logicamente que quando nós falamos sobre salvação e salvação eterna, nós estamos falando de um tipo bem específico de salvação, como por exemplo a salvação que liberta o pecador do pecado, da escravidão do pecado, concedendo vida eterna. Nós queremos saber na palavra de Deus, a respeito desse tipo de salvação. Mas antes de nós entendermos, quais versículos estão falando sobre esse tipo de salvação, nós precisamos entender que há vários outros versículos que vai usar a palavra salvação, o termo salvação, mas necessariamente não vai estar se referindo à salvação eterna. Não está falando sobre salvar o pecador da condenação do inferno. Então nós precisamos diferenciar esses significados para nós entendermos o plano de Deus para salvar a humanidade, tá? Por exemplo, vejamos alguns exemplos nessa manhã. Filipenses capítulo 1, versículo 19. Abra sua Bíblia aí em Filipenses capítulo 1, versículo 19. Filipenses capítulo 1, versículo 19, a Bíblia diz assim: porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito Santo. Irmãos, salvação aqui não está sendo usado para se referir à salvação da alma, a salvação eterna. A palavra salvação aqui está sendo usada por Paulo para se referir à sua esperada libertação da prisão. Se você ler o contexto, Paulo está falando da sua prisão, não está falando da salvação. Então quando ele fala no versículo 19, porque sei que disto me resultará salvação, salvação aqui está no sentido da libertação, da esperada liberdade da prisão que ele estava tanto almejando. Outro exemplo é Filipenses 2,12. Filipenses 2,12, uma página aí para frente, a Bíblia diz assim: de sorte que, meus amados irmãos, assim como sempre obedecestes, não só à minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Paulo aqui também não está se referindo à salvação eterna, à salvação da condenação do pecado. Paulo está se referindo aqui a solução de um problema que havia surgido na igreja em Filipos. Se você olhar o contexto, Paulo, lá no versículo 3, ele está falando do problema que surgiu. No versículo 3 de Filipenses 2.
Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Havia um problema de discórdia dentro da igreja de Filipos. Então Paulo depois vai começar a falar, no versículo 5, para haver o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, em cada crente em Cristo. E lá no versículo 12, Paulo vai usar o termo salvação para se referir à solução deste problema de contenda dentro da igreja. Vamos ler novamente o versículo agora. De sorte, meus amados irmãos, como sempre obedecestes não só à minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim operai a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, vocês precisam resolver o problema que está aí dentro. Vocês precisam deixar essas contendas, o orgulho que está no coração de vocês. E isso precisa ser operado por vocês. Por vocês. Está vendo a importância de se entender o contexto? A importância de se entender o significado de palavras na Bíblia? Muitas pessoas pegam a Bíblia e leem ali a Bíblia e simplesmente vem uma ideia na cabeça dele. Não, Deus me revelou. Não, meus amados irmãos. Há necessidade do estudo. Há necessidade de se aplicar, de se debruçar na palavra de Deus e procurar entender cada palavra. Entender o que estava se passando ali, no caso de Filipos, né? Nós estamos aqui em Filipenses. O que estava se passando em Filipos? Quem era o autor? No caso, nós sabemos que era Paulo que estava escrevendo à igreja em Filipos. O que estava se passando no contexto histórico e cultural. Não é simplesmente abrir a Bíblia e pronto, Deus vai dar sabedoria do alto. Logicamente que todo entendimento bíblico, a revelação bíblica, ela vem de Deus mesmo. É o Espírito Santo quem nos revela a verdade contida nas Sagradas Escrituras. Mas, meus amados irmãos, há necessidade de um empenho, de nós tentarmos compreender, ter um bom dicionário para nós entendermos os termos. Senão, o que nós vamos a fazer, vamos ser usados para criar várias heresias, como existe aí no mundo hoje, tá? Precisamos ter muito cuidado. O termo salvação na Bíblia também ele é usado para descrever a possibilidade de não morrer afogado. Existem pelo menos 3 versículos bíblicos que é usado o termo salvação para se referir à possibilidade de não morrer afogado. Abra comigo a sua Bíblia em Atos. Atos, capítulo 27, versículo 30 e 31. Atos 27, 30 e 31. Estou chegando lá, cheguei. Atos 27, 30 e 31. Diz assim: procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Muito claro o contexto aqui, né? Muito claro. Então, salvar aqui está no sentido de não morrer afogado. Vamos ver Hebreus 11, 7. Hebreus, mas no final aí do Novo Testamento, né? Hebreus 11, 7. As Sagradas Escrituras nos diz assim: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da família. Preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Salvação aqui está no que sentido? Da família não morrer afogado. 1 Pedro 3, 19 e 20. Algumas páginas aí para frente. Tiago, 1 Pedro 3,
19 e 20. Vamos ler o 18 também. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, justos pelos injustos, para nos levarmos a Deus, mortificando na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Salvar aqui também está no sentido de não morrer afogado. Então nós precisamos entender, nós podemos ver a importância de se entender, porque senão as pessoas podem pegar esses textos que nós lemos e dizer, não, porque a salvação, principalmente aquele texto, né, de Filipenses, operar a salvação, tá vendo? A gente tem que produzir salvação, a gente tem que fazer algo. E não é isso que está dizendo o texto. Então nós precisamos entender. E para isso, irmãos, para nós entendermos o termo salvação no sentido pleno de sua palavra, e principalmente para se referir à salvação eterna, nós precisamos entender os 3 tipos de salvação que existem na Bíblia. Quando a Bíblia vai falar sobre salvação, especificamente na maioria dos casos, nós vimos algumas exceções, mas na maioria dos casos, quando nós vemos a palavra salvação, nós precisamos entender o tempo verbal que está se referindo à salvação. Porque existem 3 tipos de salvação. A salvação no tempo passado, a salvação no tempo presente e a salvação no tempo futuro. E cada uma se refere a algo bem específico que nós vamos ver nesta manhã. Então, quais são os tempos da salvação? Ou os tipos de salvação que nós encontramos na palavra do Senhor. O primeiro, tempo passado. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9: não vem das obras para que ninguém se glorie. Vejamos algo muito interessante aqui. Se você, meu amado irmão e irmã, nesta manhã é salvo, é um salvo em Jesus Cristo, então a salvação aqui se refere ao tempo passado. Ao tempo passado. Como assim? Está se referindo àquele dia em que você entregou sua vida a Cristo. Quando você orou e pela fé você recebeu Jesus como seu Salvador. Então naquele dia você foi salvo. Está se referindo àquele tempo, naquele momento instantâneo ali que você recebeu Jesus como seu Salvador. Quando nós falamos do tempo passado, nós estamos falando da salvação da condenação eterna. É logicamente que para o ímpio isso ainda não aconteceu. Para o perdido, para aquele que não conhece Jesus como seu Salvador, isso ainda está no futuro. Mas para nós que somos salvos em Jesus Cristo, essa salvação já foi realizada em nós, em Cristo Jesus, quando nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Por isso, nós estamos usando aqui esse termo salvação no tempo passado. Porque em vários lugares, Paulo vai usar esse termo no pretérito, no passado. Porque é algo que já aconteceu na vida do crente em Cristo Jesus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Diz assim. Vamos ler o versículo 8 também. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou. Olha aqui o tempo verbal, está no pretérito. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça,
que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então está falando da salvação no tempo passado aqui. Está se referindo aqui nesse texto e também lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, sobre a salvação da condenação do pecado. Há mais textos, logicamente, mas vamos ver pelo menos mais um por causa do nosso tempo. Tito capítulo 3, Tito, algumas páginas para frente, capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5. Estevão, tudo certo? Buscar água, papai. Tito 3,5 diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou. Pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ou seja, pela lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quem opera esse lavar regenerador e renovador é o Espírito Santo na vida daquele que crê. Tá? Nós podemos ver aqui nesse texto também que o verbo salvar está conjugado no passado, se referindo a algo que aconteceu em algum momento no passado. E foi justamente esse momento que você entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Há outros textos que a palavra salvação não está necessariamente conjugado no passado, mas que também se refere ao mesmo tipo da salvação. Mas, meus amados irmãos, é muito importante nós entendermos o contexto que está sendo usado esse termo, para que nós não possamos cair no erro da heresia ou de tirar texto fora do seu contexto. Então, o primeiro tempo é o tempo passado, aonde quando nós encontramos a palavra salvar, o verbo salvar, conjugado no passado, nós estamos se referindo, ou a Bíblia está se referindo à salvação eterna. Está falando da salvação, da condenação que o pecado traz sobre a humanidade, que é a morte eterna, que é o inferno. O Senhor, o homem natural, ele está condenado por causa do pecado. Mas, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, o único pecado que é capaz de condenar o pecador ao inferno é a incredulidade. É não crer que Jesus pode salvar. É não se entregar a Jesus Cristo. É não confiar em Jesus. Hoje, infelizmente, milhares de pessoas estão sendo enganadas para não crer em Jesus. Satanás, neste momento, está trabalhando na vida de pessoas para enganar essas pessoas, para ludibriá-las, para que elas não venham ao conhecimento da verdade, para que o Evangelho não raie em seus corações e assim possa trazer vida eterna para suas almas. Nesse momento, você que está me assistindo neste momento, se você ainda não é salvo, ainda não orou pedindo para Jesus salvar a sua alma, faça isso hoje mesmo. Não deixe para amanhã, pois amanhã pode ser tarde demais. Mas se você já recebeu Jesus como seu Salvador, louve ao Senhor, porque é algo que já aconteceu na sua vida. Se você já entregou sua vida a Cristo, saiba, você é salvo pela graça do nosso Senhor. Amém? O outro tempo verbal da palavra salvar é o tempo presente. E quando falamos do tempo presente na Bíblia, a salvação está no sentido, se referindo à salvação do poder do pecado. Do poder do pecado sobre a vida do salvo em Cristo Jesus. Então agora nós estamos falando, continuando falando dos salvos, nós não estamos falando mais da salvação, da condenação do pecado,
mas nós estamos falando da salvação do poder do pecado sobre a vida do salvo, que é basicamente a santificação. Abra sua Bíblia em Romanos 5:10. Romanos, capítulo 5, verso 10. A Bíblia diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Uai, como assim? Uai, parece que no começo do versículo começou a falar que nós já fomos reconciliados. Fomos, preste atenção no tempo. Fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, ou seja, algo lá no passado. Então você está se referindo ao tempo passado, à salvação do pecado, da condenação do pecado. O texto continua: seremos salvos pela sua vida. Salvação aqui, nesse texto de Romanos 10, está se referindo ao processo do crente, cada dia mais, se afastar do pecado, daquilo que te contamina, para se aproximar cada dia mais de Deus. Através da oração, através do estudo bíblico, numa vida de consagração, sabe? Desenvolvendo os dons na sua vida, para quê? Para se aproximar cada dia mais do Senhor, para sermos parecidos cada dia mais com Jesus Cristo, abandonando pecados na nossa vida, né? Isso é muito importante na vida do salvo. Nesse sentido, o tempo presente se refere ao processo de santificação, aonde o crente se separa da contaminação do mundo e do pecado, para uma crescente aproximação com o Senhor. Abra sua Bíblia também em Hebreus. Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Hebreus 7, 25. A Bíblia diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vamos ler o versículo 24. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aqui o texto, irmãos, está se referindo a salvar-nos também do poder do pecado sobre a vida do crente. Quando eu e você fomos salvos, irmãos, nós recebemos uma outra natureza. A Bíblia diz que a nossa natureza, por causa do pecado, ela é corrompida, ela é má, ela é perversa, tá? Então, nossa natureza diante de Deus, ela está completamente reprovada. Então, essa natureza que naturalmente nós temos, ela está completamente corrompida pelo pecado, que a Bíblia chama muitas vezes de carne, o velho homem, tá? Mas quando eu e você recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós recebemos uma nova natureza. Nós recebemos a natureza divina, por meio do Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo nos foi dado e é o próprio Deus habitando em nós. Por isso que nós somos o templo do Espírito Santo, o templo de Deus. Porque Deus habita em nós. E agora, irmãos, essa nova natureza que habita em nós, ela está num constante conflito com o nosso velho homem interior. E a nossa nova natureza, ela está trabalhando em nós para que nós possamos mortificar cada dia mais o nosso velho homem e que possamos ser controlados pelo Espírito Santo que habita em nossas vidas. Deus, ou melhor, Jesus Cristo aqui, Ele está intercedendo junto ao Pai por nós, para nos salvarmos cada dia mais do poder do pecado sobre nossas vidas, para nos dar forças para que eu e você possamos
viver uma vida separada para o Senhor, uma vida de completa santificação para a honra e glória do Senhor, para que possamos ser úteis a Ele enquanto estamos aqui. Deus quer que nós não sejamos homens e mulheres cheios de si mesmos. Não. Pelo contrário. Ele quer que o Douglas morra. Porque se o Douglas decidir controlar a vida dele, ele vai conduzir a vida dele para um abismo. Uma vida pregressa de pecado. Porque o Douglas é o velho homem. Mas eu preciso, cada dia mais, deixar o Espírito Santo controlar a minha vida, mortificando esse velho homem. E quando eu faço isso, o Espírito Santo controla a minha vida. E eu vou fazer somente aquilo que agrada a Ele, e não a mim mesmo. O obedecer a Deus será mais importante do que obedecer a mim mesmo, do que eu satisfazer minhas paixões e desejos. Todo crente precisa ser salvo todos os dias de si mesmo, salvo do pecado, salvo do poder do pecado sobre suas vidas. Nós sabemos que quando Jesus nos salvou, o pecado não tem mais o poder que tinha antes sobre nossas vidas. Mas se nós não buscarmos viver uma vida separada para Deus, consagrada ao Senhor, certamente nós retrocederemos. E se retrocedermos, nós não estacionamos. Nós voltamos lá no poço que estávamos. Nós voltamos a viver no lamaçal do pecado, ou pior do que nós estávamos. Então é por isso que precisamos viver cada dia uma vida consagrada ao Senhor, não dando ocasião à carne, não dando ocasião ao nosso velho homem, aos nossos desejos e paixões, mas sempre buscando fazer a vontade de Deus, custe o que custar. E o terceiro tipo de salvação que encontramos na Bíblia está no tempo futuro. E o tempo futuro da palavra salvação, do termo salvação, se refere à salvação da presença do pecado. O tempo passado, salvação da condenação do pecado. Tempo presente, salvação do poder do pecado. Tempo futuro, salvação da presença do pecado. Como eu disse, ainda nós estamos na carne. O pecado ainda habita em nós, em nossa velha natureza. Mas vai chegar o momento em que Deus tirará o pecado dessa velha natureza de nós, dando-nos um novo corpo, dando-nos um corpo glorificado. Ou seja, quando falamos da salvação, ou quando encontramos o termo salvação na Bíblia conjugado no futuro, está se referindo à salvação, à redenção do nosso corpo, aonde o Senhor nos dará um corpo glorificado à imagem de Jesus Cristo. Romanos capítulo 13, versículo 11. Nós temos aqui 4 versículos para nós vermos. Romanos capítulo 13. Estou chegando. 13, 11. Diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Eu conheço algumas pessoas que tiram o texto do contexto e falam assim: tá vendo? Deus está falando aqui que a salvação está no tempo futuro. A gente tem que trabalhar aqui, fazer boas coisas, porque a salvação está no tempo futuro. Nananina não. Nananina não. Salvação aqui está se referindo à salvação do corpo.
Salvação da carne, aonde o Senhor nos dará um novo corpo. Meus amados e muito queridos irmãos, salvação no passado, como eu disse, está se referindo à salvação eterna. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, essa é a decisão mais importante que você precisa fazer. Mais importante do que a carreira que você vai seguir. Mais importante com quem você vai casar. Ou quantos filhos você vai ter. Mais importante do que tudo na sua vida é fazer uma decisão para com Cristo. De definitivamente entregar nossa vida por completo a Ele, recebendo Ele como o único e suficiente Salvador. Se você já fez isso, você é salvo em Cristo Jesus, já o pecado, ou melhor, o inferno já é passado na sua vida. Você todos os seus pecados, passados, presentes e futuros, já estão cobertos pelo sangue de Cristo Jesus. Logicamente, Deus está operando em você para que eu e você possamos viver uma vida separada para Ele, salvação no tempo presente. Deus está trabalhando em nós para nos salvarmos de nós mesmos e de nossos pecados, para que possamos viver uma vida consagrada ao Senhor. Mas vai chegar um momento em que toda lágrima será enxugada. Chegará um momento em que nós não precisaremos mais ir no médico, não precisaremos mais tomar vacina, por causa de enfermidades, nós não sentiremos mais dor, aquele que é diabético não vai precisar mais tomar insulina ou remédio, aquele que tem algum tipo de deficiência no corpo, vai poder contemplar o seu corpo, um corpo perfeito. Conheço um pastor, não vou falar o nome dele aqui, mas conheço um pastor que ele é deficiente visual. Ele falou assim: pastor, eu almejo ver Cristo, porque o dia que eu ver Cristo eu vou poder fazer um monte de coisa. Não no sentido que as outras coisas são mais importantes, não é isso não. Ver Cristo era mais importante para ele, mas ele estava falando que quando ele visse Cristo, Deus ia dar um novo corpo para ele, e ele ia contemplar Jesus Cristo e fazer muitas coisas que hoje é impossível dele fazer devido à sua deficiência visual. Isso é uma verdade, meus amados irmãos. Em breve Jesus Cristo vai voltar para arrebatar a sua igreja. Nós estamos vivendo tempos onde são vislumbres do que está por vir. Por exemplo, nós estamos vivendo agora esse momento de quarentena mundial, está no mundo inteiro. Crianças não estão estudando, as escolas estão fechadas, as pessoas estão sendo obrigadas a ficar em casa. Meus amados, isso não é nem 1% que vai acontecer na grande tribulação. Não é nem 1%. O mundo está sendo preparado para esse momento, para vir a operação do erro, para vir o governo da besta, do anticristo. Mas a igreja vai estar longe, porque Jesus irá arrebatar a sua igreja. Irá arrebatar aqueles que receberam Jesus como seu Salvador. Irá nos tirar deste mundo de dores, para nos levar para o céu, para nós estarmos diante do Senhor, no momento chamado Tribunal de Cristo, aonde o Senhor Jesus Cristo não nos julgará pelos nossos pecados, mas sim irá nos recompensar pela vida que nós vivemos para Ele aqui. Sabe por que o crente, o salvo em Jesus Cristo, não irá mais ser condenado pelos seus pecados? Porque os nossos pecados já foram condenados e julgados na cruz do Calvário. Por isso não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz Romanos. Depois do tribunal de Cristo vai haver as bodas do Cordeiro. Uma grande festa para celebrar a união entre Cristo e a igreja. Mas a partir do momento em que a igreja for arrebatada, em que os salvos forem tirados deste mundo, o mundo passará por um momento a qual jamais existiu sobre a terra. Um momento de dor, aonde o Senhor julgará
os pecados das nações. Julgará as nações por terem rejeitado o Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto ainda é tempo, entregue sua vida a Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. 1 Tessalonicenses, acho que eu falei certo, Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. 5, 8, diz assim, nós vamos ler o 8 e o 9. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, para o inferno, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Salvação que está no sentido do quê? Da redenção do nosso corpo. Mais uma vez, está vendo tanto que fica claro, irmãos? Nossa, como que vai ficando claro para nós quando nós paramos definitivamente para estudar as Sagradas Escrituras. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Umas páginas aí para frente, ou muitas páginas para frente, né? Hebreus 9, 28, a Bíblia diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Que salvação é essa? Salvação do corpo, aonde o Senhor Jesus tirará definitivamente de nós o pecado. O pecado vai ser tirado de nós. E Ele nos dará um novo corpo, sem pecado, aonde nossos desejos estarão puros novamente, como era para ser originalmente, antes da queda. Nós seremos a imagem de Jesus Cristo ressurreto. 1 Pedro 1,5. 1 Pedro 1,5. Diz assim. Vamos ler versículo 3 ao 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos salvou, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Que texto maravilhoso! Você que já recebeu Jesus como seu Salvador, você está guardado no poder de Deus para a redenção do seu corpo. Você que já é salvo, você já tem um novo corpo reservado para você. Nós só estamos aguardando Jesus Cristo voltar para nos buscar, para nos dar esse novo corpo, aonde os mortos ressuscitarão primeiro. Diz lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nos ares. Estaremos para sempre com o Senhor. Ali o Senhor transformará nossos corpos. 1 Coríntios também vai falar sobre esse momento de transformação. Capítulo 15. 1 Coríntios 15, versículo 50. Diz assim: e agora digo, irmãos. Deixa eu ver aqui. 51. Versículo 50 mesmo. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade.
E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A maior vitória nossa será essa, onde nossos corpos será revestido da imortalidade, da incorruptibilidade, ou seja, seremos transformados recebendo do Senhor novo corpo. Então nós vimos aqui, meus amados irmãos, que na Bíblia nós encontramos o termo salvação em vários sentidos, mas quando se refere à salvação eterna, nós precisamos entender os 3 tempos que a Bíblia se refere, que a Bíblia se utiliza. No passado, para se referir à salvação da condenação do pecado; no presente, do poder do pecado, que se refere à nossa santificação; e do futuro, que se refere à redenção do nosso corpo. Há outros versículos na Bíblia que se referem aos 3 tempos ao mesmo tempo. Eu separei 2 versículos aqui para nós vermos. Mateus 1:21. Vai lá em Mateus, rapidinho. Nós já estamos encerrando, estamos na conclusão. Mateus 1, versículo 21, que diz assim: e dará à luz um filho e chamará seu nome Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Salvar aqui se refere ao passado, presente e futuro. Jesus veio para nos salvar da condenação do pecado, nos salvar do poder do pecado e nos salvará da presença do pecado. Tá? Efésios capítulo 1, versículo 13 também está se referindo aos 3 tempos da salvação. Efésios capítulo 1, versículo 13. Diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, o evangelho da vossa salvação. O evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê, todo aquele que se achega a Jesus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. E o evangelho, ele vai salvar da condenação do pecado, do poder do pecado, e nos salvará também no futuro da presença do pecado. Eu te pergunto nesta manhã, você que está me assistindo neste momento, você já foi salvo da condenação do pecado? Porque os outros tempos da salvação não vai fazer o menor sentido na sua vida se você ainda não foi salvo. Se você ainda não foi salvo, entregue sua vida ao Senhor Jesus antes que seja tarde demais, para que você tenha a esperança que Deus está a nos oferecer. Nós já temos, o salvo já tem a esperança de que nós encontraremos o Senhor brevemente. Amém ou não, irmãos? Nós encontraremos o Senhor. Mas, amados e muito queridos irmãos, se você já foi salvo, eu também preciso te fazer uma pergunta. Você está permitindo Deus trabalhar em você para te livrar do poder do pecado? O que você está fazendo para que o pecado seja tirado da sua vida? O que você está fazendo? Você está dedicando-se em oração? Você está se dedicando no estudo da palavra? Você tem sido fiel ao Senhor? Nós estamos sendo impedidos de nos reunir no templo, de nos reunir por causa da quarentena. Mas, meus amados e muito queridos irmãos, deixe-me te falar uma coisa: nós não estamos de férias do Senhor. Somos servos do Senhor todo o tempo. E nós não podemos abrir brecha para o inimigo. Precisamos nos santificar cada dia mais para a glória do Senhor, para que possamos ser usados como instrumentos, como vasos preciosos na mão do Senhor. Espero que esse estudo tenha sido uma bênção na sua vida e que você possa crescer neste entendimento e entender a importância de se estudar as Sagradas Escrituras, entender o seu contexto, entender
o significado de palavras, de termos importantes na Bíblia, entender a forma que eles estão sendo aplicados para que nós não possamos cair no erro e assim acabarmos formando heresias. Que o Senhor Deus nos ajude a crescer no conhecimento da verdade.